Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos ao canal Evoluir, eu sou Ken Tamura e hoje a gente vai falar do quanto pode ser danoso carregar, alimentar sentimentos ruins. Pode até parecer óbvio, né, dizer que não é bom a gente carregar sentimentos ruins, mas o fato é que o ego ele fica trabalhando de uma forma mascarada, né, de forma que a gente sempre tenha argumentos para justificar as nossas dores. No começo podem ser apenas pequenas feridas, mas mal sabemos que a gente pode estar acendendo o pavio de uma bomba. Vamos entender mais sobre isso agora. Antes da gente começar, já vou pedir para que você deixe seu like, deixe seu joinha. Inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. Para você que está estudando sobre autoconhecimento e espiritualidade, com certeza já ouviu diversas vezes, né, as pessoas dizerem que a humanidade vive em ilusão, vive em sofrimento. E quando escuta isso, já imagina pessoas passando fome no mundo, imagina pessoas doentes, imagina guerras. Acontece que esse pensamento automático é um erro. É um erro que a maioria das pessoas comete. E por que é um erro? Porque coisas absurdas como ver crianças passando fome ou países entrando em guerra é apenas a ponta de um iceberg, de um acumulado de véus de ilusão. Isso porque a coisa toda começa muito antes, dentro de cada um de nós. Se a gente não compreender a importância de tratar os pequenos ferimentos ou as pequenas feridas, coisas grandes e absurdas vão continuar a acontecer. Por exemplo, digamos que uma pessoa ela tropece e esfole o joelho no chão, né? Ela está indo para uma viagem a trabalho e como ela está forte e saudável, né, ela decide não fazer nada. Mas como ela não teve tempo nem para lavar, nem para passar um antisséptico, aquele pequeno ferimento, aos poucos, começa a incomodar. Depois começa a doer com mais intensidade, vai passando os dias, vai ficando cada vez pior. Após alguns dias já está infeccionado. E a infecção atinge o sistema imunológico e começa a vir a febre. Se nada for feito, em alguns dias essa pessoa pode inclusive vir a óbito. Depois de cerca de 2 semanas, sem mais saber o que fazer, finalmente conseguem levar essa pessoa ao hospital. Mas o estado dela já é tão grave que os médicos decidem amputar a perna da pessoa. Então esse ponto da história entre amputar a perna e estar entre a vida e a morte, né, é esse ponto que a gente enxerga as pessoas morrendo de fome ou as guerras. Mas a coisa começou muito antes disso, quando era apenas uma ferida. Nesse nosso personagem, o que ele vai dizer depois? Ele vai dizer algo do tipo: puxa, eu não fazia a menor ideia de que isso poderia acontecer. É isso que a gente faz com os nossos sentimentos. Se a pessoa não cuida dos sentimentos, ela acha que não é nada demais, vai chegar um ponto onde ela vai pensar: eu não fazia a menor ideia de que isso poderia acontecer. Veja a medicina, por exemplo. Antigamente, quando se tinha dor de cabeça, né, a gente recebia uma receita de remédio para dor de cabeça. Quando a gente tinha dor de barriga, a gente recebia um remédio para dor de barriga. Mas hoje a medicina também, né, ela está avançando e buscando cada vez mais a raiz das coisas e não o que está manifestando ali, né, a ponta do iceberg. Por isso que a medicina hoje ela está cada vez mais integrativa. Eu aprendi um dia desses que na medicina chinesa, né, eles costumam dizer que na emergência eles tratam os ramos, mas depois eles vão sempre buscar tratar a raiz. Ok, mas você deve estar pensando que o Ho'oponopono tem a ver com tudo isso. Espiritualmente, o nosso corpo fala conosco também através de emoções e sentimentos. A cada vez que uma pessoa manifesta coisas com medo e preocupação, ela está criando uma ferida dentro de si. A cada vez que se irrita e alimenta a raiva ou a indignação, ela está criando uma ferida dentro de si. A cada vez que lamenta ou reclama, ela está criando uma ferida dentro de si. E a cada vez que permite sentir medo ou sentir preocupação,
ela está colocando o dedo na ferida que ela própria abriu. Acontece que a maioria das pessoas não enxerga o quanto que isso é sério, assim como o nosso personagem que teve de amputar a perna. A falta de entendimento do que os nossos sentimentos negativos podem causar é uma das coisas mais graves, um dos erros mais graves que a humanidade comete há milênios, como já dizia o professor Hélio Couto. Não enxerga que vivendo, assistindo ou falando de política, ou reclamando, ou lamentando, ou o que quer que seja negativo, apenas faz com que ela se alimente de mais indignação e tristeza. E mais aquela ferida aumenta sem que ela perceba. Não enxerga que vivendo temendo pelo futuro dos seus filhos, ou sendo ingrato pela vida, mais está se alimentando de insatisfação. E mais aquela ferida aumenta sem que ela perceba. Por isso é tão importante estarmos atentos aos nossos sentimentos. Os danos físicos disso a gente já conhece. Afinal, é o que está acontecendo cada vez mais hoje na humanidade. Problemas de depressão, crises de pânico ou ansiedade, problemas cardíacos e câncer. São bilhões de pessoas que não percebem a importância de estarem criando feridas e, mais do que isso, alimentando, aumentando essas feridas. Mas, para quem pensa que a vida é minha, o problema é meu, os danos energéticos são ainda maiores. Carl Jung já falava sobre o inconsciente coletivo e a força energética, da soma das pessoas, a força que esse coletivo tem de influenciar outras pessoas. Quem dizia a mesma coisa de uma forma diferente era o Dr. Hewlett. O Dr. Hewlett dizia que nós somos responsáveis pela felicidade ou pelo sofrimento da humanidade. É mais ou menos que nem votar. Não se diz que cada voto conta? Não se diz que um voto pode fazer uma diferença numa eleição? Pois é, só que muito mais do que isso, no mundo, cada vida conta. Pois quando eu me machuco e me permito continuar aumentando essa ferida, cutucando cada vez mais essa ferida, estou também machucando a todos, pois somos unos, certo? O fato é que nós não temos a noção do poder energético que emana de cada um de nós. Olha só esse exemplo. Recentemente houve uma guerra, certo? Alguém tem dúvida do que estava passando nas televisões de bilhões de pessoas no planeta? Nas televisões, nos jornais, nas revistas, nas rádios, na internet, nas conversas, nos bares, nos restaurantes e dentro do próprio trabalho. Todos os dias, 24 horas por dia. O que acontece é que a gente não entende que a gente está contribuindo para isso quando nós vibramos nessa mesma frequência. No plano físico, isso pode se chamar informação. Mas no plano espiritual, estamos nos permitindo criar feridas e aumentar a energia negativa do planeta através do medo, das disputas, do ódio e da separação. O ego quer que a gente foque no externo, para que a gente não enxergue que tudo começa dentro de cada um de nós. Isso não quer dizer que você tenha que ser uma pessoa alienada e não saber de absolutamente nada do que acontece. Mas não alimente-se disso. Esse é o problema. A maioria das pessoas se alimentam dessas coisas diariamente. Não permita se inundar de tanta coisa negativa a ponto de começar a te trazer medo, indignação, irritação. As pessoas não entendem que o problema não está na informação, e sim nos sentimentos que ela provoca. Quando sentimos coisas como medo ou culpa, o coração emite uma frequência de onda extremamente baixa. E isso ressoa com a frequência de bilhões de pessoas que também estão vivendo assim. Percebe como somos responsáveis pelo bem da humanidade? Você quer ver um outro exemplo? Veja quantas pessoas passaram literalmente os últimos anos vivendo com muito medo de uma tal doença aí e suas variantes. O que não se divulga é que doenças como depressão, câncer e doenças do coração também aumentaram. São as pontas do iceberg que quase ninguém percebe. Se alguém está incomodado ou incomodada com a atitude de uma outra pessoa, precisa entender que esse estado de insatisfação está criando uma ferida dentro de si. Se está inconformado ou inconformada porque as coisas não acontecem do jeito que ela quer que aconteça, ela também está se machucando. Se não aceita as decisões ou escolhas de uma terceira pessoa,
ela também está se machucando. Se briga, se discute, se guarda mágoas ou tristezas, também está se machucando. Tá, mas isso quer dizer que eu não posso querer o bem de outras pessoas? Veja bem, não se trata de querer o bem de outra pessoa. Se trata do que acontece internamente com você, né? Quando você dá uma sugestão, quando você fala ou você dá um conselho, ou seja o que for, e a pessoa não faz aquilo que você deseja, que você espera. Se internamente você está incomodado ou incomodada e não consegue soltar aquilo, você está escolhendo se alimentar de uma energia contrária e que te distancia da paz e do bem-estar verdadeiros. A gente poderia falar aqui de uma lista enorme de situações onde a gente pode nos ferir e aumentar a ferida. Daí alguém pode pensar: ah, mas você está exagerando. Todo mundo se preocupa, todo mundo sente medo, todo mundo tem as suas aflições. Pois é, praticamente todo mundo é assim mesmo. Por que será então que 95% do mundo está precisando de luz? A gente tem que tomar cuidado de achar o que é normal correto, né? Porque muitas vezes o que parece normal é apenas o reflexo de um conjunto de memórias que está no nosso subconsciente. É como uma criança, por exemplo, que nasce num país que está em guerra e ela cresce acostumada, achando normal ouvir tiros e bombas. Então a gente precisa se lembrar de um ditado que diz o seguinte: não é porque todo mundo faz que é o correto, e não é porque ninguém faz que é o errado. Então, quando a gente faz o Ho'oponopono para nós mesmos, é muito importante que a gente perceba, antes de mais nada, quais são esses sentimentos negativos que a gente vinha alimentando até então, antes de ter essa consciência. Mas agora você sabe os danos que essa falta de consciência pode causar. Viver com preocupação não é pouca coisa. Viver com medo não é pouca coisa. Viver com ansiedade não é nada demais. Use o Ho'oponopono para limpar esses sentimentos que estão no seu subconsciente. Para te ajudar, nesse caso, eu faço o Ho'oponopono da seguinte forma: eu sinto muito por me ferir por tanto tempo. Quem, por favor, me perdoe por alimentar sentimentos que só me faziam mal. Eu te amo e sou profundamente grato por ser quem eu sou. Peço ao Divino que leve embora as memórias que contribuíram para que eu sentisse esses sentimentos que me feriam e transmute em pura luz e puro amor. Lembre-se que o importante é identificar os sentimentos. O motivo você pode saber ou não saber. Por exemplo, sei que sinto angústia por meu filho não estar conseguindo encontrar trabalho. Ou sei que sinto irritação por não conseguir lidar com essa pessoa de ter o gênio tão difícil. Aliás, falando de gênio difícil, deixa eu fazer um parênteses aqui e aproveitar essa situação, né, que não se trata de ter razão ou não ter razão. Entende? Não se trata de estar certo ou estar errado. A questão é a gente entender que os sentimentos que nós mesmos criamos criam feridas dentro de nós. Essas feridas que nós criamos e alimentamos, você já sabe de onde vem, né? Então, cuidado com os argumentos do ego, ok? E como eu disse, você também não precisa saber o motivo. Então, digamos que você passa o dia sentindo mal, né? Na hora de dormir, você está sentindo mal-estar, está sentindo medo, não se sabe do que, ou de repente você tem pesadelos. Todas essas coisas podem estar vindo de memórias do seu subconsciente. O importante é perceber esses sentimentos e fazer Ho'oponopono para limpar as memórias daquilo que se está sentindo, para que as memórias se transmutem e a frequência energética se eleve. Conforme a gente faz isso, você vai perceber que a gente passa a viver mais em paz conosco e com as pessoas, participando energeticamente cada vez menos dos problemas do mundo, se incomodando cada vez menos com os jeitos, manias e personalidades que cada um tem. E vai também passar a se afastar naturalmente de tudo aquilo que pode baixar a sua frequência e nos tornando pessoas melhores sem cultivar feridas. Estaremos ajudando energética e espiritualmente não somente a nós, não somente as pessoas que amamos, mas acima de tudo,
estaremos ajudando o planeta. Compartilhe aqui quais são os sentimentos que você vai passar a limpar dentro de você, ok? Bom, espero que tenha te ajudado a entender por que é tão importante a gente não ficar constantemente sofrendo com diversos sentimentos negativos, sejam quais forem. O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like, deixe seu joinha. Inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. E se fez sentido para você, compartilhe com as pessoas que você ama, com a sua família, com os seus amigos. Gratidão por ter me acompanhado até agora. Fique com Deus e que todos nós juntos possamos evoluir.